Olá, shalom, shalom. Hoje eu quero compartilhar com você um outro texto da palavra do Senhor. Está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. E lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, nesse texto, está nos ensinando que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e permitir que ele nos exalte. E como é que nós podemos nos humilhar diante do Senhor? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançar a ansiedade diante do Senhor não é fácil, e eu concordo com isso, porque lançar a ansiedade no Senhor, ela exige de nós renúncia. A renúncia de que nós podemos resolver alguma coisa, a renúncia de que nós temos a capacidade de mudar a nossa história. Ou seja, Pedro está nos ensinando que nós devemos colocar diante do Senhor aquilo que Ele pode resolver por nós. Eu quero compartilhar com você uma história que muito me marcou quando estava lendo um livro que conta a história do senhor chamado Edward Evans, que viveu nos anos de 1900, antes da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, ele era muito pobre e o primeiro emprego que ele conseguiu foi como jornaleiro, ou seja, vendendo jornais. E o dinheiro que ele recebia era o que servia para sustentar toda a sua família. Mas era um homem empreendedor e, por causa disso, ele deixou seu emprego e investiu num negócio. Esse negócio lhe rendeu muito dinheiro. Ele, inclusive, conseguiu faturar uma boa quantia de dinheiro no fim do ano. E aquilo lhe trouxe muita alegria. E um dos seus amigos lhe pediu então dinheiro emprestado para que começasse uma empresa também. E ele emprestou esse dinheiro. Só que o amigo faliu. E todo o dinheiro que ele tinha no banco foi perdido porque o banco também faliu. Ou seja, o que havia de acontecer de ruim na vida daquele homem aconteceu naquele período. Ele ficou tão ansioso, tão preocupado, que com o tempo ele parou de dormir, pensando no que poderia fazer para resolver aqueles problemas. Talvez você também fique do mesmo jeito, talvez você esteja do mesmo jeito hoje. E depois que ele parou de dormir, ele também parou de comer. E ficou muito debilitado por conta disso. Um belo dia ele estava caminhando pela calçada e caiu, desmaiado. As pessoas o socorreram e levaram para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico examinou e ele tinha várias bolhas, no seu corpo, e aquelas bolhas eram externas e também externas, o que lhe causava muita dor. Tudo isso provocado pela preocupação. Tudo isso provocado pela ansiedade do qual ele estava vivendo. Os dias foram se passando e ele foi ficando cada vez mais fraco. Não conseguia comer, não conseguia dormir, até que o médico lhe disse que ele tinha no máximo 2 semanas de vida se continuasse daquele jeito. Então, o senhor Edwards, ele parou e pensou, espera aí, eu só tenho apenas 2 semanas de vida? Então, o que eu posso fazer a não ser viver os últimos dias que me restam? A partir daquele momento, ele renunciou toda a sua preocupação, ele renunciou toda a sua ansiedade e começou a viver novamente. Segundo ele passou a dormir como uma criança, dormia uma noite inteira. Ele passou então a comer bem e 3 semanas depois ele já estava recuperado e voltou a trabalhar. Só que dessa vez não com preocupações se ele poderia ou não ficar rico novamente, mas simplesmente aproveitar cada momento de sua vida. E aquele homem foi trabalhando numa fábrica de calços, ele começou a fabricar aqueles calços como operário, se tornou gerente, se tornou presidente da empresa, e a empresa passou depois a ser reconhecida pelo sobrenome dele. E hoje existem até aeroportos com o nome desse homem, porque ele conseguiu construir um império vivendo um dia de cada vez. Esse é o grande segredo, viver um dia de cada vez. Ou seja, o que Pedro estava nos ensinando há muito tempo atrás é aquilo que nós precisamos aprender hoje, nesse tempo tão difícil que estamos enfrentando. Viver um dia de cada vez. Talvez você esteja se perguntando, mas como que eu posso fazer isso? Aquele homem também ficava se perguntando e por causa disso não conseguia dormir, por causa disso não conseguia comer. Pedro está dizendo para mim e para você, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar, a palavra lançar, significa colocar sobre. Ou seja, pegue agora a sua ansiedade e coloque sobre Jesus, porque ele está cuidando de nós,
Pegue agora e coloque diante de Deus, porque Ele está cuidando de nós. Eu creio que Deus está cuidando de você. Viva um dia de cada vez. Deixe que cada dia é o seu mal, porque o Senhor sempre nos dará aquilo que Ele tem de melhor. Amém? Só para que possamos terminar essa reflexão, eu quero lembrar as palavras de Jesus no livro de Mateus, no capítulo 7. Ele dizendo, se um pai sabe dar coisas boas aos seus filhos, imagine o Deus que está nos céus. Tome posse dessa palavra e deixa Deus cuidar de você. Coloque tudo aquilo que te deixa ansioso nas mãos daquele que pode todas as coisas. Se você não consegue fazer isso, me permita orar pela sua vida. Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, que toque no coração, ó Deus, dos seus filhos. Que eles venham aprender a renunciar, ó Deus, à ansiedade, a renunciar à preocupação e a colocar, ó Deus, nas suas mãos tudo aquilo que nos impede de viver, tudo aquilo que nos impede de alcançar o que tu tens de melhor, Senhor. Te peço que o coração daqueles que estão ouvindo essa oração venha, Senhor amado, se acalmar, se tranquilizar, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor venha encher a sua vida a cada instante, em nome de Jesus. Shalom, shalom.